Olá meus amigos feitos na vida, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência. Quando eu comecei a investir, eu ouvia muito dizer que antes de você começar a investir na renda variável, você precisa fazer a sua reserva de emergência. Mas será que isso se aplica a todos os investidores? Eu vou te contar isso hoje. Eu tenho certeza, se você, assim como eu, não sabia nada sobre investimentos e foi pesquisar no Google ou no YouTube sobre como funciona, como vender uma ação, como investir em fundos imobiliários, porque você já tinha ouvido que era muito bom, você deve ter se deparado com essa seguinte frase aqui: antes de começar na renda variável, você precisa fazer a sua reserva de emergência. Mas espera lá, a regra básica para se criar uma reserva de emergência é ter a rentabilidade baixa. Por que isso acontece? Porque um investimento que não tem muitos riscos, a rentabilidade dele tende a ser um pouco mais baixa. Paga-se pouco para um investimento onde você não tem muito risco de perder. A regra básica da Bolsa de Valores é quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto maior o risco, maior a perda. Então, se você quer arriscar pouco, você vai receber pouco. Se você quer arriscar muito, você vai receber muito. Mas o inverso também é verdadeiro. Você pode perder muito também. Assim como se você arriscar pouco, você pode perder pouco. Depende muito da situação do Brasil no momento. Por isso, se você é um investidor, você tem que estar sempre ligado nas notícias, você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo na economia, no que o governo está fazendo com a economia. Você tem que estar sempre ligado nesse tipo de informação. Então, para se criar a reserva de emergência, você tem que ter uma rentabilidade baixa, você tem que ter uma liquidez alta. O que seria isso? Você precisa poder resgatar esse dinheiro sempre que for possível. Você não pode ter o seu dinheiro lá parado por dias, se você precisa dele para ontem. Então, isso se chama liquidez alta. Você ter o seu dinheiro disponível para resgatá-lo sempre que possível. E você precisa ter também um risco baixo. Isso é muito fácil. Os investimentos hoje que são mais seguros na Bolsa de Valores é o Tesouro Direto, um CDB com liquidez diária. Esses são os investimentos mais seguros. É aí onde você pode guardar a sua reserva de emergência, que se aplica a esses 3 princípios básicos. Você não pode deixar nenhum deles para trás, porque eles são de suma importância para a sua reserva de emergência. Mas antes de sair correndo para a renda fixa, mesmo sem saber de muita coisa, porque pessoal, a questão do risco varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não precisa tanto do dinheiro que está investido. Se ela perder uma parte desse dinheiro, ela não vai se importar tanto. Ou se ela comprar uma ação hoje, a ação cair 50% amanhã, ela não vai se importar tanto com isso. Porque o dinheiro que ela investiu lá não é de suma importância para a sobrevivência dela. Ela tem a liberdade de poder perdê-lo e recuperá-lo depois. Tem gente que só de pensar que o dinheiro que está investido na renda fixa pode ser perdido, entra em pânico. O que vocês precisam entender é que não existe investimento 100% seguro. Até mesmo o Tesouro Direto está propício ao dinheiro que está lá investido ser perdido. Mas se você perder o dinheiro que está investido no Tesouro Direto, é porque o Brasil está fundido. A chance disso acontecer é muito baixa, mas pode acontecer. Então você tem que estar ligado nesse tipo de informação. Você tem que estar ligado no que o governo está fazendo, você tem que estar ligado em informações sobre a empresa em que você está investindo. E isso você pode acompanhar diariamente. Você não precisa abrir a sua carteira todo dia para saber como foi a rentabilidade dela. A chance de você não conseguir controlar o seu emocional fazendo isso é muito alta. Então, o conselho que eu te dou é: não abra a sua carteira diariamente. Você pode acompanhar períodos. Você pode acompanhar uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, quando você for fazer os aportes. Mas nas notícias, tem que estar ligado diariamente, porque nunca se sabe quando uma ação vai cair do dia para a noite. Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Eu posso te falar sobre ações num outro vídeo. O foco aqui é a reserva de emergência. Mas era importante falar sobre isso para explicar sobre riscos. Então eu tinha que entrar nesse assunto. Mas o que eu quero te dizer é que fazer ou não a reserva de emergência antes de ir para a renda variável é relativo de pessoa para pessoa. Porque o conhecimento você pode adquirir. Há muito conhecimento na internet hoje em dia. E você pode conseguir esse conhecimento gratuitamente. Não é um bicho de 7 cabeças. Aqui no meu canal eu vou te explicar tudo sobre renda variável e outros investimentos também.
mas o meu maior foco é na renda variável. Porque se você não fizer bobagem, se você não investir em empresas duvidosas, se você investir em boas empresas, a chance de você não fazer cagada é muito grande e o seu lucro vai ser muito grande também. Você não precisa fazer a sua reserva de emergência antes de partir para a renda variável. Você pode fazer junto, você pode fazê-la com os lucros da renda variável, você pode fazer concomitantemente. Você pode investir na renda variável, pegar parte dos lucros e investir na sua reserva de emergência. Você pode transferir os lucros para a reserva de emergência. Você não precisa ficar vinculado 100% do seu patrimônio na renda fixa antes de investir na renda variável. A Selic hoje está rendendo 4,25% ao ano. Isso dá por volta de 0,35 por mês, se eu não me engano. E é muito baixo. Se você é uma pessoa que aporta pouco, assim como eu, vai demorar muito para você conseguir atingir a sua liberdade financeira, investindo somente na renda fixa. Então você pode começar desde hoje a buscar a informação sobre a renda variável e assim você pode aumentar os seus ganhos. Claro, correndo um certo risco, mas o que eu posso te dizer é que no caso de ações, o preço não importa tanto. A questão é o valor da empresa em que você está investindo. Se você investe numa empresa onde o valor dela é muito alto, o preço dela, estando alto ou não, não vai importar tanto no longo prazo. E é isso que você tem que olhar. Até mesmo na renda fixa, você tem que olhar para o longo prazo. Você não pode se apegar à ideia de que você vai ficar rico em 2, 3 anos. Isso não existe na Bolsa de Valores, a menos que você aporte 25, 50, 100 mil por mês. Só que aí, pensa comigo, você já está rico. E nesse caso, você não precisa se vincular a riscos para diminuir o seu patrimônio. Você já tem um patrimônio grande. Agora, para quem tem um patrimônio pequeno, assim como eu tenho, você precisa correr certo risco agora, enquanto você tem pouco. Porque se você perder, você perde pouco. Agora, lá na frente, quando você já tiver um patrimônio grande, aí você vai perder muito se você fizer besteira. Então, dá para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Investir em renda variável, aumentar os seus ganhos, fazer a reserva de emergência enquanto investe e aprender sobre a renda variável enquanto investe e faz a reserva de emergência. Isso é possível, não é um bicho de 7 cabeças também. Eu estou aqui para te ajudar. Voltando a falar sobre a questão da necessidade da reserva de emergência, tem gente que trabalha num setor da economia onde o emprego dela não é fixo, como é o caso de quem mexe com obras, por exemplo. Não é sempre que vai ter uma obra para a pessoa trabalhar e ela não tem como garantir que vai ter aquele trabalho para sempre. Então, para essa pessoa é muito indicada a reserva de emergência antes mesmo da renda variável. Essa pessoa não pode correr o risco de perder dinheiro. Então, ela tem que juntar uma quantidade de dinheiro antes de partir para a renda variável. Porque se por um acaso acontecer uma crise no setor de construção civil, na construção de casas, pode ser que pare de se construir casas momentaneamente e aí essa pessoa não vai ter de onde tirar dinheiro. Então ela precisa de uma reserva de emergência muito mais do que alguém que, por exemplo, é concursado, alguém que tem um emprego fixo. Então essa pessoa precisa investir na renda fixa, porque ela não pode perder dinheiro de maneira alguma. Ela precisa montar a reserva de emergência dela antes de qualquer coisa. Mas essa é uma situação específica. Nem todos os investidores se aplicam a essa situação. Tem investidor que tem um perfil mais arrojado. Mas se você tem um emprego fixo, concursado, ou trabalha em uma empresa onde o fluxo de pessoas que são demitidas é muito baixo, como é o meu caso, você não precisa se apegar tanto à reserva de emergência. Por exemplo, no meu caso, eu não preciso tanto de uma reserva de emergência. Eu, hoje, monto a minha reserva de emergência com os lucros que eu tenho na renda variável. Isso é totalmente possível. Eu, hoje, administro a minha carteira da seguinte forma. Eu pego 50% do que eu ganho na renda variável e coloco na minha reserva de emergência, na renda fixa. E 50% do rendimento que eu tenho, eu reinvisto na renda variável. E eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo criar a minha reserva de emergência e eu consigo investir em ações ao mesmo tempo. Nada me impede de fazer as duas coisas. É totalmente possível no meu caso. E eu tenho certeza
E tem muitos investidores aí que estão assistindo o vídeo agora que estão na mesma situação que eu e estão com aquela dúvida. Ou às vezes estão até mesmo desencorajados a investir porque, pensa comigo, o conselho que você sempre escuta é: você precisa guardar 6 meses do que você precisa para sobreviver para depois começar a investir na renda variável. Pensa comigo, hoje eu preciso de aproximadamente R$3.000, ou seja, 3.000 vezes 6 meses daria R$18.000. Com a taxa Selic a 4,25%, quanto tempo demoraria para eu conseguir R$18.000 apenas aportando na renda fixa, ganhando R$3.000 por mês? É realmente complicado, não é? Então isso pode te desencorajar a investir bem desde o começo. Então eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Eu estou aqui para te ajudar a não ficar pegado somente nisso. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa tem que ficar clara, pessoal. A reserva de emergência, ela é necessária. Todo investidor precisa de reserva de emergência. Você não pode se abdicar da reserva de emergência em momento algum dos seus investimentos. Porque se tiver uma crise como a do coronavírus, por exemplo, que derrubou as bolsas no mundo todo em janeiro, por exemplo, você precisa da reserva de emergência, seja para aproveitar oportunidades de boas empresas que cairão de preço por conta da crise, seja para você utilizar caso você precise mesmo, para que você não tenha que vender as suas ações no mercado em queda. Isso é a pior coisa que pode acontecer na renda variável, pessoal. Vocês não podem vender uma ação com o mercado em queda, principalmente se você está vendendo abaixo do valor que você comprou. Você está tendo um prejuízo. A grande sacada na bolsa de valores, na renda variável, é você comprar quando está em baixa e vender quando está em alta. Você não precisa fazer tudo isso antes de investir na renda variável. Como eu te disse, dá para fazer as duas coisas. Tudo vai depender do seu perfil de investidor. Então, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu preciso saber se esse tipo de vídeo faz sentido para você ou não. Então, eu preciso do seu feedback. Eu tenho bastante ideias, eu não sei se vou continuar fazendo vídeos ou não. Eu preciso do feedback de vocês aí. Se esse vídeo te agregou valor, se teve valia para você, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para que quando eu postar um vídeo novo você ficar sabendo. É isso aí, adeus meus amigos feitos na vida e até a próxima.